Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A ideia hoje é a gente aprofundar um pouquinho o estudo sobre o currículo paulista, trabalhando a relação de competência com as habilidades. Como que isso se desenvolve no currículo paulista? Eu peguei a competência 1, que diz valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Como nós podemos perceber, é um enunciado extremamente amplo, certo? É a competência geral 1 do currículo paulista. E essa competência, ela envolve uma série de habilidades. Como nós já trabalhamos, as habilidades são ações. E se nós formos observar aqui nesse enunciado, nós temos valorizar, utilizar, entender, explicar, aprender e colaborar. De imediato, podemos fazer uma relação com os 4 pilares da educação. O aprender a conviver, nós temos aqui o valorizar e o colaborar. O aprender a ser, também essas duas palavras, valorizar e colaborar. O aprender a conhecer, nós temos o entender, o explicar e o aprender. E o aprender a fazer seria utilizar, certo? Então essa competência geral, ela é bem ampla e ela vai sendo, vamos dizer assim, trabalhada em partes dentro do currículo para que possa alcançar finalmente a competência. Lá no currículo paulista, quando a gente vai para a área de humanas, nós podemos perceber que essa competência ela aparece em 4 partes. A primeira, compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover direitos humanos. A questão da alteridade, o aprender a ser, o aprender a conviver aparece de maneira muito clara. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo, certo? Se lá na competência geral pede que você possa colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, essa competência aqui relacionada à nossa área pede um posicionamento diante de problemas, de questões do mundo contemporâneo, certo? Seguindo, a competência 3 da área de humanas diz identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade, a autonomia, o senso crítico e a ética, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, ambiental, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida cultural. Olha lá, a competência geral, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural. E aqui pede o quê? Pede que você tenha a capacidade de propor ideias, ações para transformar esse espaço, né? E participar efetivamente da dinâmica da vida cultural. Então está extremamente interligado. A competência 4, eu selecionei essas 4 hoje aqui. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Coloca novamente a questão da alteridade, né? Vamos voltar lá na competência geral. Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Portanto, para se alcançar essa competência geral,
eu tenho que trabalhar na sala de aula competências específicas da nossa área. E com isso, eu vou ter que desenvolver habilidades, certo? Vou ter que desenvolver as habilidades. Observa que, novamente, dentro dessas competências, vão aparecer as ações que serão necessárias. Quais ações? Que levam o indivíduo, no caso o aluno, a compreender, a exercitar, a analisar, intervir, se posicionar, identificar, comparar, explicar, propor, participar, interpretar, expressar. Ou seja, são ações que são desenvolvidas durante a sala de aula. Durante as nossas atividades, esses daqui fazem parte dos enunciados, daquilo que nós vamos efetivamente trabalhar como aluno. Observe que essas ações se dividem em ações cognitivas, ligadas ao pensamento, e algumas já são mais práticas, de como que esse pensamento, como que essas ideias vão ser colocadas no dia a dia. Como que isso vai aparecer na sala de aula? Se eu coloco a competência geral, ela está lá, bonitona, mas como que ela é desenvolvida? Como que isso ocorre durante o andar da carruagem do currículo? Não é só nos exercícios, são nos momentos de interação com os alunos também. E aí eu peguei algumas habilidades específicas, tanto de geografia quanto de história, que é o momento onde nós vamos estar desenvolvendo essas atividades. Lá em geografia, aparece assim, competência específica de geografia. Observa, tem a competência geral, tem a competência da área de humanas, agora a competência específica de geografia. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e espírito de investigação e resolução de problemas. Essa é a competência 1. A competência 6, que está ligada àquela competência geral. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. Quando fala o outro, está falando de alteridade, observa que é uma sequência. Também separei aqui a competência 7 de geografia. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, solidariedade, determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Então, essas 3 competências vão reforçar as competências gerais da área de humanas, que vão dar lá no fim, a competência geral do currículo paulista. Observe aqui, de novo, onde é que nós vamos estar trabalhando? Aparece ações cognitivas e práticas, olha lá. Utilizar, entender, executar, construir, debater, defender, respeitar, promover, agir, propor ações, os princípios éticos, aí caem as habilidades, certo? Todas essas competências aqui, elas são resultados das habilidades trabalhadas. No caso de geografia, verifique que durante os 4 anos aí do ensino fundamental 2, isso vai ser retomado de maneiras diferentes, mas que vai compor um conjunto. Lá no 6º ano, a geografia trabalha analisar o papel de grupos sociais, com destaque para os quilombolas, indígenas, entre outros, na produção da paisagem, do lugar e do espaço geográfico em diferentes lugares e tempos. Começa a falar de comunidades indígenas e comunidade quilombola, que requer um olhar diferenciado, um olhar da alteridade. Ainda no 6º ano, coloca identificar práticas de uso racional de energia elétrica, discutir as suas vantagens e desvantagens e propor ações de mudanças de hábitos, atitudes, comportamentos do consumo em diferentes lugares. Mas o que essa habilidade tem a ver aqui? Olha lá a habilidade geral. Está lá. Colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva. Entender e explicar a realidade.
Você vem para as habilidades específicas, compreender a si e ao outro, analisar o mundo social, cultural, digital, o meio técnico, científico, informacional, identificar, comparar, explicar a intervenção do ser humano na natureza, interpretar e expressar sentimentos, né? Tudo isso daqui está relacionado à questão do consumo também. Como que a pessoa ela se relaciona com o mundo atual pensando no consumo. Se você olhar essa habilidade aqui, quando eu vou discutir vantagens e desvantagens, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Quando eu vou propor ações de mudanças de hábitos, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então ela vai sendo retomada. No 7º ano, selecionei uma. Relacionar os processos produtivos sustentáveis com as práticas de consumo consciente e responsável e discutir caminhos para a construção de uma sociedade sustentável. Olha como bate. Ainda no 7º ano, analisar a atuação das instituições públicas e da sociedade civil na resolução de problemas sociais. No 8º ano, analisar as desigualdades sociais e econômicas. No 9º ano, analisar as relações entre o local e o global, selecionar, elaborar, interpretar dados e informações sobre a diversidade, diferenças e desigualdade, debater a origem e consequência dos problemas da desigualdade social. Então o aluno vai partindo de questões ali mais próximas, só que ele vai obtendo os recursos, ele vai exercitando essas habilidades para poder se tornar uma pessoa competente, para poder chegar àquela competência inicial. História também vai ter a sua participação, lógico, né? Essa habilidade é muito mais trabalhada em geografia, tá? Perdão, essa competência está muito mais trabalhada em geografia, mas história também tem seu espaço. Lá no 6º ano, identificar a importância das fontes históricas. Se eu quero que o aluno saiba utilizar os conhecimentos historicamente construídos, ele tem que ter uma noção clara das fontes históricas, onde ele vai poder fazer suas pesquisas e transformar essa informação em conhecimento. Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaço, né? Quando fala lá que a gente tem que aprender a colaborar para a construção de uma sociedade justa, né? Eu tenho que ter um olhar sobre o mundo físico, social e cultural, eu tenho que ter um conhecimento sobre as sociedades. No 7º ano, relacionar o racismo da contemporaneidade ao processo de escravização das populações africanas. Olha lá, eu começo a usar um conhecimento historicamente construído, certo? Eu começo a ter um senso crítico para poder intervir na sociedade a fim de criar uma sociedade mais justa. Porque no 7º ano começou a relacionar o racismo atual com o processo lá do passado. No 8º ano, retoma. Discutir a noção de tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira. Ou seja, lá atrás, negro escravizado, o aluno começa a tomar consciência dessa situação, começa a compreender o racismo na contemporaneidade, começa a discutir a questão do negro, do índio na sociedade atual. Ainda propõe formular questionamentos sobre o legado da escravidão, identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão. Observa que vai sendo retomada aquela questão da espiralidade que tanto se fala. Lá no 9º ano, identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas com formas de contestação ao modelo vigente, ao modelo capitalista. Identificar direitos civis e relacioná-los à noção de cidadania. Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos. Portanto, o currículo ele tem uma amarração. Tá? Ele tem uma amarração. Nós começamos de cima para baixo. Mas para se chegar àquela competência geral, nós temos que entender. Ter o início, na sala de aula, a partir do desenvolvimento das habilidades. Tá? Essas habilidades são construção de ferramentas, que elas vão sendo desenvolvidas a partir de ações. E essas ações mobilizam, tá, as estruturas cognitivas do aluno. Faz com que ele pense, com que ele consiga ser um sujeito com autonomia, competência
para resolver de fato problemas. Então as habilidades elas vão se somando, tá? Ao término dos 4 anos, elas conseguem fazer com que o aluno, pelo menos teoricamente, desenvolva as competências na área de humanas, que somado às competências das outras áreas, vão tornar esse indivíduo um ser competente. Então, para valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade contínua, aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, a habilidade final, a competência geral, ela vai ser trabalhada durante os 4 anos por parte, e cada disciplina vai dar a sua colaboração. E aí se forma um trabalho interdisciplinar. Mesmo não tendo contato um professor com outro, se todo mundo estiver trabalhando na mesma linha, com o mesmo foco, o resultado final será positivo. Então agora nós vamos retomar aí esses estudos, propondo uma atividade aí com uma competência geral para que vocês possam esmiuçar, pensar um pouquinho sobre ela. Vamos lá?